Olá, boa noite a todos e todas. Estamos mais uma vez numa terça-feira à noite, né, para nossas conversas. Hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, que é um tema que tem muito a ver com a oralidade, com a tradição oral, com a cadência do texto, com toda a sonoridade, com a parte sonora, né, dos textos. E nós vamos receber hoje um escritor, né, que também é jornalista, que também é músico, que também é contador de histórias, é mediador de leitura, né, do projeto Roedores de Livros, que trabalha também com incentivo à leitura no entorno do Distrito Federal. Seus livros, né, são publicados e eles têm como características o humor, a crítica social e o experimento com o suporte mesmo, né? O papel, a folha, o livro. Então, o tema de hoje, ele é um tema que se chama brincadeira, sonoridade e cadência na leitura. Esse tema, ele traz muita necessidade da gente discutir um pouco essa brincadeira oral, né, que a gente trabalha tanto, principalmente naqueles textos que trazem muita sonoridade, né? A gente traz existem muitos textos, principalmente os textos para as crianças, né, um pouco menores, e também para adultos, mas a gente brinca muito mais com as palavras com as crianças menores, quando a gente traz as trava-línguas, quando a gente brinca das parlendas, dos lenga-lengas, né? Então, todo esse acervo e essa riqueza, né, da parte textual e sonora, da parte sonora do texto, é importante para que a gente possa brincar, né? Para que a gente possa trazer toda entender que o texto, ele não é uma palavra, a palavra escrita, né? Ela é uma palavra. Quando a gente fala essa palavra, aí a gente já começa a trazer outras brincadeiras, né? Então a gente já começa a brincar com o texto de uma outra forma. Tino já entrou aqui, a gente já está convidando ele para a gente começar a brincar um pouco, né? Falar um pouco sobre essa brincadeira. Oi, Tino, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu só pegar o fone. Que prazer revê-lo. Bom, mas vamos aqui. Estou sem o fone por enquanto, mas vocês estão me ouvindo bem? Tá, eu pelo menos estou ouvindo super bem. Vou confirmar aqui. Pronto. Eita, aí atrás, né? Estava vendo atrás de você. J. Borges é? J. Borges, aqui uma sereia. Aqui temos várias sereias nessa residência. Oh, coisa linda. Tudo jóia? Tudo jóia, querida. Que prazer. Vamos lá. Vamos lá. Eu Vamos lá, estava todo mundo que conversando. está aí. Deixa eu só te dizer. Pô, Fabiana, meu tripé aqui folgou. Me dá um segundinho. Vou Tranquilo. desligar e já volto. Espera aí, só um instante. Tá jóia. Oi, Terezinha, tudo bom? Terezinha chegou aí. Deixa a Tino entrar novamente, mas a gente estava falando exatamente sobre essa brincadeira que a gente traz do texto, né? Uma coisa é você ter a palavra lá parada, e a partir disso, quando você fala, quando essa palavra é dita, a gente tem uma outra expressão dela. Uma coisa é eu falar um não, como um não com raiva, né? Não! E outra coisa é eu falar não! E aí o que é que acontece? A expressão, né, dessa palavra, ela vem muito com essa coisa da brincadeira sonora, da sonoridade. Então, é importante que a gente mergulhe no texto, né, nessa sonoridade que o texto traz. Além disso, a gente tem aqueles textos que são que exploram muito essa coisa da própria sonoridade, né?
Então, a gente tem textos, né, como Trava-Línguas, Parlendas, a gente tem algumas... o Tino, ele tem uma coleção que se chama Coleção Histórias, é uma coleção que se chama Histórias para Ler em Voz Alta, e nessa coleção, ele, por exemplo, tem um livro que traz o Piazá, porque é uma brincadeira que se engole o R. Então, como é que você fala sem o R, né? Tem um outro livro que é Cada Coisa que Acontece, que aí são muitos seis, né? Então, o texto tem toda essa brincadeira com seis. A gente tem, nessa coleção também tem um outro livro chamado Bula na Bula, que aí ele traz várias brincadeiras com uma palavra que tem a mesma sonoridade. E aí a gente tem também um outro livro de Tino, que se chama Oi, Tino, tudo bom? Agora sim, agora estamos. Eu estava falando exatamente dessa coisa, que seus textos têm muito humor, né? Eles trazem, e principalmente esse humor com a sonoridade, né? Então a gente tem algumas brincadeiras, como aquele que você retira uma letra, né? O do Kiazá, por exemplo, cada coisa que acontece que é com muito C, o Bula na Bula, que tem o mesmo som, mas significados diferentes, né? Então, vai aí a primeira pergunta, né? Qual a relação que existe entre essa coisa da brincadeira e da literatura, né? Porque eu entendo que é uma brincadeira bem bacana, né? Que você faz com o texto e a sonoridade, né? Bom, mais uma vez, então, boa noite, querida. Boa noite à turma da Avançar, do Portfólio, e a todos os nossos colegas que estão aí nos ouvindo. É um prazer estarmos aqui. A Silvia já está dizendo aí, oi, Tino! E eu gosto, sim, bastante de brincar com as palavras. Eu gosto de dizer que tem uma conversa que faço com as crianças e com professores, às vezes, chama Palavra Também é Brinquedo. Porque eu acho que você pode, através dessa percepção de que você pode brincar com a palavra, com o som da palavra, trazer essa criança, esse leitor, independente até de ser criança, para dentro de um livro, para que ele possa descobrir. Então, a gente vai ter, por exemplo, aí mesmo, se você for pensar na cultura pernambucana, a Zona da Mata, a gente vai ter muita gente do cordel, muita gente do repente que está ali com a poesia na ponta da língua, a gente vai pegar. E essa poesia, ela serve muito de isca, né? Ela fisga a gente pelo ouvido, pega a gente pelo ouvido como a gente pega um coelho. Isso é uma frase do Minha Vida com Magritte, que é um filme maravilhoso, e eu gosto muito dessa expressão também. Então, eu venho do Ceará carregando um pouco desse humor do cearense, eu acho que já é um pouco... Se você convive aqui, você já acaba já com essa verve humorística. E para muitos dos meus trabalhos, eu opto por trabalhar com essa sonoridade. Mas isso vem um pouquinho de antes, sabe? Vem um pouquinho da música, porque eu trabalho com música desde os 16 anos. Então, eu fui tocar, né, profissionalmente a partir dos 16. Eu nem podia, né? Mas já tanta coisa que não podia, né? E a gente fazia um pouco para se divertir. Mas eu rondava muito escutando essa coisa das minhas composições, inspirado um pouco no que eu ouvia de Zé Ramalho, de Alceu Valença, de compositores do Ceará, que ainda não eram tão familiares para mim, porque a minha família rodou um pouco o Nordeste, então a gente teve muitos anos também aí na fronteira, né, na Bahia com Pernambuco, ali entre Juazeiro e Petrolina e Sobradinho. Então eu tenho uma lembrança muito forte de quando meu pai me chama ele chega um dia do trabalho e pergunta: você quer tocar violão? Do nada ele faz essa pergunta assim. E eu disse: quero. Acho que eu não tinha nada para fazer naquela hora, eu respondi isso. E aí ele me põe no carro, vai até... Era uma
um acampamento, tinha 3 vilas, ele vai até a vila onde podia comprar um violão, compra o violão. Eu lembro que era um violão de aço, quase me mata, porque os meus dedinhos Começar enfrentando. com violão de aço. E aí já foi direto para casa de um amigo dele, que era o Joanito, que, poxa vida, devo tanta coisa a Joanito que não sei dizer, que me ensinou, e assim, ele gostava muito do Zé Ramalho, então eram discos do Zé Ramalho inteiros. Então, essa sonoridade que tinha, e o Zé Ramalho fazia poesia, ele fazia galope, fazia vários formatos diferentes, né? E eu cantava aquilo tudo. Hoje nem lembro mais, assim, já minha memória já se perdeu um bocado. Depois que você passa dos 20, fica um pouco mais difícil. Mas, então, vem dessa coisa musical, e aí eu começo a compor. E na minha composição vem essa sonoridade, uma palavra que você usou que eu achei tão bacana, eu acho que a gente vai tratar dela mais na frente, que é a cadência. Então, isso vem um pouco na leitura. E aí tem a minha história como leitor de literatura infantil, sabe, Fabiana? Eu acho que vale a pena abrir um pouco com isso, para poder, porque tudo faz sentido aí. Eu tive... A minha mãe foi professora, a vida estudou, fez o normal lá, né, tal, foi professora, e eu tenho poucas lembranças da minha mãe lendo comigo, mas eu sei que ela lia comigo, mas eu não tenho, assim, que livro que você leu com a sua mãe? Eu tenho uma vaga lembrança de um livro com a capa branca, com um papel poroso, e um desenho preto e azul, assim, mas eu não consigo lembrar qual era o livro. Até hoje, assim, eu fico esperando entrar no sebo, abrir, assim, puxar um livro da estante e dizer, putz, é esse, né? Mas em determinado momento, quando eu aprendi a ler de 4 para 5 anos, muito rápido, cedo, eu acho, por causa desse incentivo dentro de casa, e o meu pai percebia aquilo, e ele, eu acho que por volta de 6 anos, essa cidade não tinha nenhuma banca de revista, não tinha uma livraria, não tinha, enfim, como as cidades do interior. Difícil você ter, né? E aí tinha uma banca de revista em frente à escola. Você saía da escola, tinha a banca do seu Zé Campos. Eu falo sempre porque foi de muita importância para mim. E eu gosto de dizer isso porque seria muito bom que as bancas de revista, eu não sei, a gente perdeu esse lugar da banca de revista, né? A banca de revista, talvez por causa do jornal, da internet, a gente perdeu essa sensação, e a gente tem bancas que são, como é que eu posso dizer, Tradicionais, temáticas. marcam. Mas assim, hoje a gente se perde, mas eu gostaria muito, acho que a banca de revista, ela ainda pode ser, talvez, enfim, é utópico para mim, mas foi o que foi para mim, um promissor lugar, ponto de encontro da criança com a cultura. Então, o papai chegou lá e disse para seu Zé Campos, olha, Zé Campos, esse aqui é o Tino, esse aqui é o Zé Campos, a partir de hoje, Zé Campos, você deixa o Tino levar o que ele quiser. E aí, quando saiu o pagamento do mês, eu vim aqui e acerto com você. E eu, claro, pegava muito gibi, eu tinha uma banca de revista fiada, é um privilégio ser disso, e o papai não era nenhuma pessoa assim com muitas posses, mamãe também, éramos classe média, sim, claro, mas nada de soberbo. Eu sabia ali equilibrar um pouco as coisas. Agora, eu encontrei lá na banca, ali entre as revistas, uma coleção que chamava Taba. Era uns livros, é porque eu aqui em Fortaleza não tenho, em Brasília tenho, retangulares, com discos em vinil pequenos, né, os compactos, onde de um lado você tinha a narração dramatizada da história, como uma coleção de skin, e do outro lado, desculpe, tinha uma música, normalmente um lado B, de Gilberto Gil, Nara Leão, Caetano Veloso, imagina o lado B do Caetano Veloso. Não tinha para onde correr, né? Então era sensacional. E eu fui meio que formado pela Taba, que eram histórias de Silvio Toff, Joel Rufino. O primeiro volume era Joel Rufino dos Santos, Marinho, o Marinheiro, que na minha cabeça era uma coisa sensacional, porque falava sobre liberdade, era um marinheiro que não queria, um menino marinheiro que não queria usar chapéu de marinheiro, ele queria usar uma gaivota na cabeça.
Ah, você tem que usar o jornalismo. Não, mas o que que tem? Deixa eu usar a gaivota. Quer dizer, era ditadura ainda e se falava de liberdade, né? E tal. E o Joel é um dos grandes autores que cultivou, que investiu na sua literatura esse lugar de crítica, né? E de valorização da cultura negra, mas da cultura brasileira de uma forma em geral. E eu, criança, bebi daquilo. Então, era um livro que tinha música e literatura. E, no final das contas, eu cresço e depois vou trabalhar com música e literatura. Então, a semente disso tudo estava na banca de revistas do José Campos, naquela saída que meu pai teve a inspiração de dizer, vamos lá, né? Então, eu acho que foi um pouco disso. A cadência, acho que tem essa coisa do ritmo, da poesia que vem, ela tem lugar, porque eu acho que é interessante, você é gostoso de você ouvir, você quer saber, olha que legal, e é divertido. E com humor, a gente pode falar de muita coisa. A gente pode falar de tudo com humor. O humor, ele pode falar, assim, fazer um livro simplesmente divertido, como os nossos são livros onde a gente brinca com a palavra de forma surreal, né? O importante ali é o se divertir. E acho que é a Nelly Novaes Coelho que dizia que não tem problema. A criança vai aprender alguma coisa, porque tem essa preocupação, né? Os projetos pedagógicos e tal, esse livro serve para isso, esse livro serve para aquilo. De fato, o trabalho desse profissional é esse, buscar saber aonde que cabe esse livro dentro da sala de aula e tal. Mas quando você vai ler um livro que não tem um fundo que seja moral ou clássico e tal, ele está ali por ser literatura simples e só, você pode estar também ensinando uma coisa para esse leitor. Está ensinando que ler é emocionante. Ler pode tirar você do lugar comum, você pode se encontrar no livro. E aí, isso daí, eu acho que demora um tanto para a gente assimilar, para a gente entender, mas eu já consegui, por sorte. Eu tive sempre editores maravilhosos. A minha primeira editora, as minhas editoras, que foram duas, que foi a Bia Hetz e a Silvia Negreiros, elas me ensinaram muito, muito. Ave Maria, devo muito a elas, editoras da Manati. E eu acho que essa escuta que a gente tem, papel nosso, eu acho, no mundo, é mais ouvir do que falar. Embora eu fale pra caramba aqui com vocês, mas a proposta sua aqui é essa, né? É que eu falo. É, Mas isso. quando eu estou ali atento, há muita coisa para poder trazer para cá. Não sei se respondi exatamente, mas eu achei que era importante contar um pouco dessa trajetória para que a gente seguisse a nossa conversa. Então, como é que a gente brinca com essa literatura, com a literatura? Como é que se brinca com ela? Eu acho que a gente... Dá licença, gente, uma aguinha aqui. A gente tem que partir sempre do princípio de qual é o objeto aonde está indo essa literatura. Esse objeto é um livro ilustrado, certo? E quando a gente tem um livro ilustrado, o nome dele é livro ilustrado. Ele precede da ilustração. Às vezes você vai ter o texto, você não vai ter o texto, mas vai ter a ilustração, né? Às vezes você tem uma página que tem só ilustração. Então, a gente vai buscar no livro ilustrado uma coisa que eu ouvi da Ângela Lago, que é uma coisa que você citou também nas perguntas aí, que é o ritmo. Então, se a gente consegue colocar o ritmo, a cadência nesse texto, você faz com que a coisa flua. Porque aí eu vi de outro também, um grande ilustrador, que é o Odilon, que a relação do leitor com o livro ilustrado, ele precede de 3 ações. E é sempre essas ações são ações de fricção. Elas estão ali se tocando e se abraçando. O que é que ele quis dizer com isso? Que quando você abre uma página, bom, Angela Lago dizia que cada vez que você vira uma página, você dobra uma esquina. E aí, quer dizer, você tem que conseguir fazer isso, fazer com que esse leitor, ao dobrar uma esquina, tenha interesse em seguir o caminho dele. Você não pode simplesmente botar um obstáculo ali para ele, porque ele vai parar ali, vai ficar difícil para ele. Então, quando você tem
a leitura, o leitor, primeiro ele vai para a imagem, é o que chama atenção no livro ilustrado. Então, quando ele virou a página, ele viu a imagem. Quando ele viu a imagem, ele entendeu que tem um texto ali do lado, ele vai para o texto. E depois ele volta para a imagem de novo, para tentar entender se a imagem e o texto, elas têm uma relação. Entende? Às vezes tem uma ironia na ilustração, às vezes tem uma consonância, eles estão dizendo a mesma coisa. Às vezes, então, eu gosto muito, mas assim, de supetão. Aprendi também com as meninas. Eu tive muita sorte, porque a Bia e a Silvia lá atrás disseram assim: quem você quer que ilustre o seu livro? Meu primeiro livro, né? Então, assim, putz, cara, eu posso escolher? Uau! E aí virei guloso com isso, eu gosto disso. E aí eu pedi a Mariana, porque se eu tenho a Coca-Cola com gelo e limão, eu vou pedir a Coca-Cola com gelo e limão. E aí a Mariana Massarani fez do Juízo do Menino, junto com as minhas editoras, um trabalho excepcional. Ele tem ritmo, ele tem jogo, ele tem brincadeira. Você vai até o fim do livro e volta para jogar com ele, porque a história não termina só no texto, entende? Então, eu acho que quando você vai escrever uma história, se você consegue ir além do texto, como criador, sabe? Eu não posso chegar lá e dizer para o ilustrador: olha, faz isso, aquilo, outro. Mas eu posso dizer para ele: olha, quando eu escrevi essa frase, eu pensei isso aqui. E aí ele pode mandar você se lascar, ele pode dizer que você não vale nada. Agora, você também tem que ser inteligente para saber a hora de sair. Entende? Porque eu acho que a Silvia está aí. Eu estou sem enxergar direito aqui, mas acho que a Silvia está aí. Eu lembro que quando eu recebi a capa do Cadê o Juízo do Menino, eu fiquei assim: eita porra, será? Meu Deus do céu, não gostei. Era um menino de cabeça para baixo. E olha só, primeiro livro, bostinha de tudo, desculpa a palavra, mas era isso mesmo. Me achando ali alguma coisa. Aí eu liguei para Mariana e passei assim para ela aquele desabafo, né? Eu sempre fui muito sincero nas coisas que falo e acho que eu ganho muito isso. E aí eu disse: Mari, esse menino aqui, com essa sombrinha aqui, esse fundo aqui, de cabeça para baixo. Aí a Mariana disse: Tino, fica no teu canto aí, porque as meninas sempre acertam. Olha aí. Eu não disse foi nada para ninguém. E o livro, quando o livro vai para a estante, acho que tem aqui, ele fica de cabeça para baixo, a criança fica... Aí, o vendedor, normalmente, ele vai lá e deixa o livro assim. Sem perceber, entendeu? Ainda tem essa brincadeira do cara. Eu fui a inúmeras livrarias aonde eu fui lá e botei de volta. E é esse encontro, porque ele é um menino sem juízo, então ele está de cabeça para baixo, faz todo sentido. A Silvia. Gente, é a Silvia, pelo amor de Deus, é um monstro. E aí, tá de cabeça para baixo, é um incômodo, porque você está tão acostumado na prateleira a ver aquelas coisas assim, quando você vê uma coisa assim, você diz: opa, o que é isso? Entendeu? Então, é uma percepção de mundo que é preciso o artista do livro ilustrado ter. Eu acho que eu ganho mais, eu me transformo num leitor mais rigoroso, como me transformo num escritor mais rigoroso, mesmo lidando com o humor, quando eu consigo respeitar a ideia e entender que este é um livro ilustrado. Ele tem texto e imagem. E eu não posso fazer simplesmente perder isso, sabe? O leitor, ele vai ganhar um ponto. Desculpa, eu vou para mais um ritmo aqui. Eu gosto de mostrar Esse os livros. de Ivan Zig, acho ele muito legal, porque vai abrindo, né? O Ivan é um monstrinho também. O Ivan é um grande amigo, grande irmão. Está também recolhido como nós aí nesses dias. E esse livro, ele nasce já quando eu pensei o livro, ele já tinha essa ideia, porque a menina toca a campainha e ela abre a porta. Você abre a porta e você abre o livro. Menos na primeira página, mas a partir daí você vai, toca, você abre, e ele vai virando, né, esse livro gigante, que é uma coisa
sei se todo mundo aí conhece, mas quem quiser conhecer é o Quem Quer Brincar Comigo. Inclusive, posso até me estender aqui, Fabiana, nessa resposta para dizer que o ritmo, com o jogo do livro, ele vai para um lugar que é, por exemplo, esse livro está sendo editado em Portugal agora, ele está no forno, está na gráfica. Gente, eu e a editora, a Liz, nós passamos, sei lá, algum tempo nos divertindo, porque é uma diversão, para mim é uma diversão, tentando achar a melhor palavra para o leitor em Portugal. Embora a gente saiba que algumas palavras... Então, o livro... Olha a cadência do texto. Tá? Vamos lá. A pequenina casa da menina toda tarde se agiganta e ninguém mais se espanta com tanta visita esquisita. Então, isso é... Bom, eu acho gostoso dizer, como acho que soa bem para quem está ouvindo. A pequenina casa da menina, né? Toda tarde se agiganta e ninguém mais... Então, a giganta se espanta, visita esquisita e tal. E aí a gente... Putz, a pequenina casa da menina, mas não se diz tanto isso em Portugal. Já vem a Liz, aí digo, Liz, mas vamos soltar isso aí. Vamos ler aí com as crianças que você tem por perto. Vamos testar para ver se incomoda, porque eu gosto disso e tal. E funcionou, então ficou. Lá na frente, outra coisa, ela disse, olha, aqui não funciona. Aqui não vai dar certo, vamos trocar. Então, algumas coisinhas, como eu achei que ficou até melhor, porque eu posso dizer miúdos em Portugal. E se eu disser miúdos aqui no Ceará, o cara vai dizer que é miúdo de bode, que é miúdo de boi, né? Então não vai dar para brincar com miúdos, né? Mas lá em Portugal, miúdos são as crianças. Eu gosto muito do giro, muito giro, tal, tá? Então, essas coisas são legais de você colocar no livro e você pensar na melhor forma de encaixar isso na leitura. Por quê? Porque precisa ter ritmo, precisa ser gostoso, não pode pesar. Eu não posso ter muito texto numa dupla de página, por exemplo, bom, enfim, vamos depender do que é o texto, né? Mas eu estou falando de literatura infantil, estou pensando num leitor 10, 11, 12 anos no máximo, 12 anos já está num texto maior, já está lendo os livros da Flávia, 10 anos já leu os livros da Flávia Lins, né? Que é o Detetive do Prédio Azul, a Pilar e tal. Mas eu tenho um livro que é o Controle Remoto, por exemplo, que ele tem 60 páginas. A editora conseguiu entender o ritmo do livro e colocar ele lá, né, numa velocidade, num tamanho certo. A gente tratou para que ficasse sempre quase o mesmo tanto de linhas, além do projeto gráfico. Então, acho que é preciso ter, e eu gosto muito disso, porque a brincadeira está na hora que você oferece ao leitor o jogo de virar a página. Ele quer saber o que vem na página seguinte. E isso daqui, o toque, o virar, esse vento que vem no meu rosto quando eu viro a página, o jeito que eu posso ter de esconder e mostrar o livro e tal, o iPad não dá. Dá não. A tela do computador não dá. Então eu tenho que fazer com que isso seja a meu favor. É o sensorial, né? Então assim, eu não sei desenhar nada. Eu fiz 3 livros que eu ilustrei. Mas foi porque se eu fosse pedir para alguém ilustrar, eu ia perder o amigo, porque eu já sabia o que eu queria, no lugar que eu queria, qual era o canto que tal. Então, para preservar minhas amizades, eu fiz uma coleção, enfim, gosto demais dela, o Livro das Bolhas de Sabão, O Bichano e Numa Tarde Quente de Verão. Mas, ponto, encerrei a minha carreira de ilustrador ali, porque foi... Os livros funcionam, são maravilhosos. O Bolha de Sabão eu uso no meu show. O Bichano foi distribuído para todo o Brasil, sei lá, mais de 100 mil livros. Então, assim, eles estão aí com esse jogo, com esse trabalho. Eu acho que a ideia... Bom, a gente está falando de diversão, tá? A ideia do jogo da palavra no livro ilustrado. Então, eu tenho palavra e imagem aqui. É claro, e você vai encontrar isso também nos meus livros, aqui e ali, eu vou falar de temas mais sérios. A gente
pode abordar isso também, e deve abordar isso também. Eu tenho livros como Os Invisíveis, como Leila, recentemente. O Controle Remoto, ele é um livro que tem uma temática urgente ainda, 10 anos depois que ele foi lançado. Então, Ele é muito legal. né, E é comprido, né? Assim, parece um então, controle remoto, né? que O é formato dele. o projeto, ideias, né? É de Mariana também, né? Eu tenho umas desgraças com Mariana que é horrível. Mariana, por exemplo, Mariana, quando eu estava desenhando o controle remoto, ela estava ilustrando o controle remoto, e ela me mandou um e-mail dizendo assim, Tinoco, ela me chama de Tinoco. Tinoco, faz tempo que eu não me divirto tanto ilustrando um livro. As crianças vão ficar doidas. Beijo da Mari. Ponto. Aí, cara, você não tem noção do que é um cara que está ali começando, né? E tal, e receber um carinho desse tamanho da Mariana. A Mariana é super generosa e nós somos amigos, enfim, nós somos queridos até o mundo se acabar por causa da literatura que nos reuniu, né? E aí eu peguei essa frase de baixo que ela disse e eu disse, cara, eu vou dar um presente para Mariana. E aí eu fiz o texto, chama As Crianças Vão Ficar Doidas, e mandei para ela. Eu nem mandei para a editora, eu acho, primeiro. Eu mandei primeiro para Mariana, no dia do aniversário dela. Mariana aniversário é 22 de abril. Então eu mandei um Sedex no dia 20, porque 21 era feriado, para que chegasse lá no dia 22, para ela recebesse como presente. E aí a dedicatória é assim, essa história é bem doidinha, desde a primeira linha, foi para Mariana. Você está esperando sempre a rima, né? Essa história é bem doidinha, desde a primeira linha, foi para Mariana. Eu fiz para Mariana, eu acho que é isso. E ele é um livro que tem esse ritmo também. Então, é um livro para mediador. E aí tem o meu trabalho lá, como mediador, no Roedores de Livros. Tá? Então, desde 2006, agora não, porque estamos em plena pandemia, a gente acha seguro que mais seguro não abrir a biblioteca, desculpem quem pensa o contrário, mas eu tenho questões pessoais envolvidas, por exemplo, para querer ficar em casa o máximo tempo possível. Olha o texto, tá? Seu tatá tá tão tantã que passa feito tufão, soltando raio e trovão na caverna do dragão. Tic-tac, se eu não corro, me atraso. Não tem jeito nem conversa. É certo que bem depressa acontece a bagunça. As crianças vão ficar doidas. Então, tem um ritmo. Se você colocar um metrônomo aí, no seu Tem um ouvido, vai ritmo. ser seu tatá tá tão tantã que passa feito tufão, soltando raio e trovão na caverna do dragão. Tic-tac, se eu não corro, me atraso. Não tem jeito nem conversa. Certo que bem depressa acontece a bagunça. Então, e aí com o livro todo vai com essa brincadeira. E uma frase que se repete sempre. E a proposta do livro é, eu tenho uma dupla de contexto e imagem, e aí vem a casa, ele passa pelo dragão. O seu tatá está atrasado, ele tá, olha só o jogo. O seu tatá está Uhum. atrasado, e na camisa do seu tatá tem vários coelhos. Cara, a criança não precisa saber disso. Mas a Mariana está dando para a gente a oportunidade de, como leitores, entender que, ela está brincando com o coelho da Alice, que está sempre atrasado. Entende? Está lá na Uhum. estampa da camiseta. E depois, aí você vira a página. E aí você tem a Casa do Dragão. E você tem 10 crianças que estão tocando o terror na Casa do O Dragão. terror. E aí volta para o texto, também com ritmo e tal. Aí, aqui no caso, ele vai estar lá no mar, na casa do pirata. O pirata está lá no mar, ele perdeu a sunga e tal, pá. E aí, vamos pro mar, e a Mariana põe uma sunga lá no... Cadê o pirata aqui com a sunga? A sunga do pirata virou, o lenço Ah, dele virou a sunga, né? E tal. E aí tem mais segredos, assim, no livro, que é a ilustração da... Eu sou louco. Para mim, assim, daquelas coisas que você tem que ser, Mariana, eu queria te fazer um pedido, só por pedido de amigo, como ele diz, assim, pedido de amigo e tal. Eu amo essa ilustração. É uma Rapunzel incrível que ela faz. E ela põe aqui os meninos catando lenha, piolho, entendeu? E tal. Então, é esse jogo que você fica no livro. Você tem a palavra, tem a palavra. Ela está conduzindo.
está conduzindo, mas ela não está separada do desenho. A ilustração está junto, eles estão ali dançando. Ó, vamos lá, e tal. Aquele, né? A gente ensaiou para fazer o samba lá, a dois e tal, dançar o tango. Nós estamos dançando tango. Estou convidando o leitor para dançar tango também. Então, eu acho que esse é o grande jogo. Entender que é um livro ilustrado, que ele tem ilustração, que ele tem texto, e que a gente pode jogar com essa brincadeira de fricção. Né? Eu vou olhar primeiro para a ilustração, vou para o texto, depois eu volto para a ilustração, e isso tem que fazer com que eu queira virar a página, para encontrar essa esquina que a Angela Lago disse que é tão importante para você seguir na sua leitura. Ai, falei demais. Eu acho muito bacana os seus livros, exatamente porque uma coisa é você ler, a palavra está lá, escrita, impressa, não é? É uma coisa. E você, quando você faz essa leitura silenciosa, ela chega de um jeito, né? Mas quando a gente brinca com seus livros, quando a gente lê os seus livros e lê eles em voz alta, você já tem uma outra dimensão, né, dessa literatura. E aí, por que explorar essa sonoridade dessas palavras, né? O que é que isso traz para você, dessa coisa da sonoridade? Que é muito latente, né, na sua obra. Eu gosto muito do que você pode dizer com palavras. No sentido... Entende? Eu tinha um amigo na escola que ele tinha alguma dificuldade para dizer algumas palavras. Vamos pensar, a gente tem o Cebolinha na escola, né? E ele era um grande amigo meu. Eu queria um bem danado a ele. E a gente, ele se divertia com a brincadeira dele. Talvez fosse uma defesa dessa diversão e tal. Mas eu acho que você poder brincar com isso, usar o que a palavra tem de surpresa, por exemplo, o Bole na Bula, né? Da bula lá. Eu não sei se eu consigo. Bula na bula. Você tem o texto fácil aí, Fabiana? Vou pegar o texto. Deixa eu ver aqui se eu tenho ele. Eu tenho ele, acho que consegui aqui. É porque como a gente fez aqui gente, os livros não estão ainda, eles são ainda... a gente recebeu aqui os PDFs. Mas o bula na bula, né? Então, bula na bula são duas palavras que é a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. Né? Bula na bila, bula no bolo, na bola, bula. É um trava-língua? É um trava-língua. Ok, mas além de ser um trava-língua, ele está mostrando ali que são sentidos diferentes. É um jogo. Vocês perdoem aí o nariz, tá? Tem hora que acaba o nariz, porque o óculos vai para frente aqui para fazer a leitura, tá? Uhum. Na bela boca, bala, bitoca, beijo, bocejo. Bula, na broca, na brita, no brejo, no braço, no brinco, no broche, no brioche, no brinquedo. Então, você pode mexer em tudo. Mas lá na frente vai dizer que mas não bula nisso aqui não, que senão vai dar problema. Né? Então, isso se você for pedir para a criança ler em voz alta e rápido, por exemplo, você vai causar um estranhamento, vai ser um desafio com eles, como é para mim também. Eu fico testando aqui. Por quê? Porque é um exercício para transformar aquilo numa coisa. Agora, se ficar um tédio, né, não funciona. Então, você tem que fazer uma pesquisa das palavras. Eu gosto muito de dicionário. Acho que ajuda muito. Vou somando essa com essa. Tem uma briga enorme entre o que a gente acha que tem que ter sentido e o que não tem sentido, o nonsense. Então, e aí quando eu descobri o Edward Lear, eu quase que pirei, porque eu só fui entender Alice depois dos 30, quando eu li uma tradução da Ana Maria Machado. Quer dizer, eu achava Alice um saco, desculpe, para quem sempre adorou e tal, mas até os 30 e poucos eu tinha tentado ler umas 2 vezes, achei o filme da Disney um saco e tal. Pá. Aí
fui ler uma edição, acho que da Ática, com desenhos do Jô Oliveira. E o Jô, cara, ele é um louco, ele tem uma coleção enorme de coisas da Alice na casa dele. Acho que se juntar o Jô e o Caio Ritter, os dois vão fazer um museu do... Ai, gente, esqueci agora. Que é Alice, né? Porque ele brinca com o pseudônimo dele também, é Alice. É L-I-C, Alice. Né? Ele vai brincar, o Carol, né? O Carol. Ele vai brincar com isso também. Então, você entender que você pode escrever, você pode brincar sem fazer sentido, e isso é legal também. O que esse cara quis dizer isso, né? Tem as músicas, se você for para o lado musical, vai ter umas músicas da Marisa Monte com o Carlinhos Brau e o Arnaldo Antunes, que você diz, mas essa frase aqui, eu lembro que quando saiu Tribalistas, eu fiz o primeiro disco deles, eu fazia parte daquelas pessoas que eram enlouquecidas. Eu digo, cara, que coisa sensacional. Adorava como ainda adoro hoje. E aí criaram lá, eu tinha uma brincadeira, que hoje eu diria que era meme, né? Mas naquele tempo não tinha esse nome ainda, que era, escreva aqui uma frase para ver se vira a música do Carlinhos Brau com a Marisa Monte e Leonardo. Uma música dos Tribalistas. Porque tinham frases que não tinham sentido. Cara, tinham sentido. Tem o sentido de não ter sentido também. E a gente tem que tirar esses quadrados que estão na cabeça da gente. E eu, às vezes, eu estou ali nesse lugar do quadrado. E é um grande exercício perceber que A gente tem, né? O quadrado, o quadrado ele é muito confortável, né? É o que está posto, né? Mas você sair dele é desafiador, é intrigante. Olha, eu estou fazendo um projeto agora que é uma das coisas mais... um presente que eu ganhei. Assim. Então, assim, na quarentena, eu perdi o meu pai, então foi uma coisa... Bom, meu pai era muita coisa para mim, né? Então, eu estava ali meio que, e agora? Né? Como qualquer pessoa que perca o pai, que tem um afeto com o pai, também ficaria assim. Mas na quarentena a gente tem ainda um dadinho a mais de coisa, que é você não poder se despedir, você não poder acompanhar no hospital. Bom, enfim, tem isso. E eu precisava muito de trabalho. Então, eu escrevi outras histórias. Claro que depois você volta para as histórias para ajustar e tal. Trabalhei bastante, mas aí recebi o convite para fazer um projeto. E é um projeto onde você tem que sair completamente do quadrado, porque você vai aprender sobre o Brasil, saca? É um negócio assim torto. E aí eu não sabia de muita coisa. E não, bom, continuo sem saber de muita coisa, mas estudar isso e ter o desafio, como você está colocando aí, de achar a palavra certa para que isso que está num universo que é muito adulto venha para a criança. E aí eu vou dar um exemplo, Fabiana, do que é a dificuldade da gente fazer um trabalho. No livro, em algum momento, eu vou falar de capoeira. Olha, adoro, acho lindo capoeira, nunca estudei, não tenho ideia do que seja capoeira. Mas para fazer 2 páginas do livro que falam sobre capoeira, 2 e meia, eu tive que estudar, aí fui para vários lugares. Por quê? Parece um absurdo, mas não há muita coisa sobre capoeira no Brasil para criança. Ponto. Então fica a dica aí, tá? Bom, inclusive tem um livro, acho que da Bia Hetzel, que está fora de Catálogo. De catálogo, que são cantos de capoeira. Que tem uma onça e um macaco, é isso? Acho que é. Eu tenho esse livro. Não tenho certeza da capa agora. Uma capa verde, bem brasileira, como eram as coisas da Manati. Também ilustrado pela Mariana. Bom, então vamos lá. Você descobre que tem 2 vertentes principais na capoeira. Vai estudar, que é a capoeira regional e a capoeira... Ai, Jesus. Ponto. São 2 vertentes. São 2. E eu tenho que colocar uma cena onde vai começar a roda de capoeira. A roda.
Então eu preciso estudar para que o cara que é um pai, que é capoeirista, e que ele vai ler aquilo para o filho dele, ele vai dizer assim, porra, esse cara entende. Por quê? Me Porque encontrei, né? então assim, a capoeira que eu fui, que não é a regional, é a outra, que é a primeira, vamos dizer assim, tal, são dois caminhos de lutas diferentes. O cara começa sempre com um gay, e aí não é a música que entra primeiro, ele tem uma abertura que é uma ladainha. E aí eu tenho que achar uma ladainha que eu possa colocar no livro para a criança. Então, que não tenha morte, que não tenha tal, mas que fale da questão do negro, que tem essa. Então, um trabalho do cão para você estudar para dar o melhor. Então, esse é um ponto que eu busco. Estou dando o exemplo da capoeira, mas isso vai para os nossos livros, na hora que eu estou escrevendo o Trava-Língua, na hora que eu estou pensando num livro em que eu vou chegar para a Mariana e dizer, Mari, ó, escrevi isso daqui e eu penso que pode ser assim. E a Mariana pode dizer para mim, porra nenhuma, vai ser de outro jeito. Entende? Por quê? Porque nós temos alguma intimidade para trocar. Agora, uma conversa, ela faz com que o livro seja nosso. A sensação de que estamos juntos, seguindo. E os livros Eu possam sempre, ter essa chancela. É um livro ilustrado. Tem o texto do escritor e tem o desenho do ilustrador. Tem uma autoria de cada um ali. Então, né? Eu não posso interferir no desenho e, não e na teoria é clássico dizer que o ilustrador não pode interferir no texto. Mas eu já recebi, por exemplo, do Renato Morricone, lá no Uniforme, ele me ligou um dia e disse, Tino, bicho, eu tô com um problemaço aqui, cara. Não tô conseguindo desenhar o final do livro. Tu não acha que tu não pode repensar essa frase aí e tal? E aí eu disse, Paulão, eu vou pensar aqui, eu chamo ele é Paulo Renato, eu chamo ele de Paulão. Paulão, estou indo aí para São Paulo daqui a uns 10 dias, olha só. Olha que coisa boa, a gente ter tempo para trabalhar o livro. Né? E aí, se eu conseguir uma ideia antes, eu te dou, mas vamos ver se a gente senta junto e tal. E nós ficamos lá de, sei lá, 7, 8 horas da noite até 3 horas da manhã, tentando resolver uma frase do livro. E aí a gente eu achei uma palavra, que é descoberta. Então, Clóvis, acho que eu não trouxe o Clóvis aqui, Clóvis fez sua grande descoberta. E o livro está dobrado. E quando você abre, né? a gente convida o leitor para descobrir o livro também. Descobrir a descoberta do Clóvis. Então, isso veio junto, porque a gente estava lá, porque o Renato teve a coragem, por qualquer motivo que tenha, pela amizade, ou é muito fácil eu estar aqui dizendo amizade com a Mariana, amizade com o Renato, e tal, esses caras que são gênios para mim, que estavam num lugar fora da curva. Mas isso exigiu muita musculatura. Normalmente, quando as pessoas estão falando comigo sobre literatura, eu vou dizer para eles, olha, vão aos eventos, vão conhecer os autores. Esses caras não são nenhum tão acessíveis, muitos deles. Então você pode conversar, trocar, bater um papo, encontrar o editor. Então, é assim, um pouquinho disso. Mas acho que o brinquedo é esse. A gente tem que... Ele tem o sentido de soar gostoso no ouvido. Então você tem que estudar, buscar. Se você tem uma palavra de duplo sentido, não no sentido mal, mas que pode significar duas coisas, ela é riquíssima para você trabalhar. E se você tem o nonsense, é ainda mais legal, porque a cabeça vai para outros lugares. Jeane Cruz, né, até colocou aqui, realmente é um trabalho de pesquisa constante. Aí está lhe parabenizando, parabéns, né? Acho que ela falou mais especificamente em relação à capoeira, né? Sim. E Fabiana Cruz, ela também colocou aqui que essa coisa da parceria, né, que você pontuou, né, e como autoria, porque é por isso que eu particularmente gosto muito de falar, escritor e ilustrador, porque para mim ambos são autores, né? Então isso é bem, bem importante. E aí, eu queria perguntar a você o seguinte: como é que as pessoas podem vir a conseguir, de uma maneira mais simples, entender, identificar essa cadência, esse ritmo do texto, essa sonoridade? Que sugestão você daria para essas pessoas? Eu acho que você tem que ler. Né? Você tem que ler. Você vai, você gosta de literatura
adulta, vamos dizer assim, eu acho que tudo é literatura, mas vamos lá. Você Também. pode entrar aí na estante virtual e buscar o Cante Lá que o Cante Cá, do Patativa da Saré. Ponto. Pede aí. Ou pede a casa, esqueci, alguém ajuda aí, coloca. Gente, eu não consigo enxergar aqui as coisas, tá? Então, perdoe aí a falta de interação. Mas bota Cora Coralina, aquele livro da Casa da Ponte, né? A Velha Casa da Ponte, eu acho. Ali tem ritmo, tem beleza, tem poesia e tem Brasil. Então ali a gente vai encontrar uma sonoridade que vai muito no ouvido da gente. Ah, não, mas e aí o universo da criança? Olha, eu tenho lido bastante as coisas do Marco Aurélio. O Marco Aurélio é um grande... A gente acabou se aproximando porque a gente gosta... Ele é muito ligado com contos populares e eu estudo um pouco contos de fadas. Então, a gente acaba se aproximando um pouco. Embora eu vá para uma vertente do estudo e ele vá para uma outra, a gente acaba... E eu comecei a ler mais o trabalho dele, independente de ser contos de fadas ou não. Então, é um cara que está aí dentro desse universo da literatura infantil e que escreve com poesia, escreve a literatura de cordel, mas todos os vários formatos de poesia com um talento absurdo. Ah, beleza, então eu estou indo para o popular. Agora vamos para o inventivo. Eu vou para o meu parceiro, não posso deixar de dizer, leiam, tá? Leiam, porque é impossível você não se emocionar e não gostar do som das palavras do Léo Cunha. Léo Cunha é um escritor que ele tem uma coisa que tinha o Elias José, que nos deixou já faz algum tempo, e que também é um grande poeta, que é a generosidade. E uma coisa difícil da gente encontrar assim, tão transparente, sabe? E, além disso, eu estou colocando meu lado pessoal, meu contato com o Léo, para dizer que a obra dele, ele tem um livro que saiu recentemente, chama Só de Brincadeira. Sei lá, o livro deve ter umas 60 páginas, e são poemas sobre brinquedos populares. O brinquedo, o jogar, né? O Três Marias, a Amarelinha e tal. Pá. Putz, grila, cara. Tem umas coisas ali que é para ficar pro resto da vida. É tipo aquele... Vamos Brincar de Poesia do Zé Paulo Paes. Eu coloco os dois no mesmo lugar. Eles são incríveis. E tal. Então, acho que é difícil. Eu não vou dizer porque eu tenho uma grande amiga, Giza Pitã, é uma musicista, toca e canta, compõe, que ela dizia para mim assim, olha, eu gosto de livro. Gosto de livro. Nunca li um livro. Tentei, mas não gosto de livro. Então, pá. E ela é uma compositora de mão cheia, um absurdo. E aí a Giza está aí para provar que toda regra tem exceção. Né? Mas, cara, não adianta, você tem que ler. Você tem que ler. E eu acho que poesia, essencialmente, a gente precisa ler mais poesia. A poesia deixa a gente mais liberto para criar, sabe? Tem um livro que eu gosto muito também, que eu não gosto da edição dele. Putz, grila, não sei os contratos. Às vezes os contratos fazem com que você tenha que fazer o livro sempre daquele jeito e tal. Pá. Mas eu acho as letrinhas apertadas. Podia ser mais gostoso Podia de ser mais ler. Confortável. Confortável. Né? É porque eu não sei, eu com esses pares de óculos aqui, eu tenho minhas dificuldades. Então, que é o Gramática da Fantasia, do Gianni Rodari. Adoro Gianni Rodari. E aí ele faz no livro vários exercícios criativos. Ele vai falar desde a construção do conto de fadas, que ele vai puxar lá do russo lá, pô, esqueci também, ó, minha cabeça hoje está em outro lugar. Mas ele vai puxar esses exercícios e você pode brincar a partir daquilo, porque são exercícios para criança. A princípio, é um manual para o professor. Ele dizia que não vejo sentido que você tenha uma gramática de português, de língua portuguesa, no caso italiano, né? E que você tenha os livros de matemática e não tenha um livro da fantasia. Porque Excelente argumento. Puta argumento, pois é. E aí ele faz o Gramática da Fantasia, que é um puta livro, é uma referência para todo mundo. E é um livro que normalmente eu tenho ali no meu cantinho. Tem um livro da
esse eu sempre nos cursos que dou, também eu indico, que gosto demais, que é da Marta Lagarta, que chama Brincabulário. O Brincabulário é um dicionário de palavras que não existem. Então, ela cria um planeta lá, X, Y, Z, e ela vai criar, a letra A tem várias coisas e tal, pá. Aí você pode dizer, não, mas isso aí já tem lá o colombiano que fez como é? Ai, das estrelas, não sei o que das estrelas, mas é outra coisa. Ele, e aí é sensacional, ele é professor de crianças, né? Acho que na Colômbia, tenho quase certeza que é na Colômbia. E ele foi colhendo, ele fazia perguntas na sala de aula e foi colhendo as respostas com o nome das crianças e a idade das crianças. E ele faz um livro, que é esse, Alguma Coisa das Estrelas, que é um absurdo, porque dói, porque a gente ri, a gente pergunta, por que essa criança está dizendo isso? E são todas frases de crianças. No caso do Brincabulário, da Marta Lagarta, são criações dela, palavras que ela cria. E no caso desse livro, desculpa, perdão, gente, eu não vou lembrar o título agora. Ele vem com as palavras, né? Javier Naranjo, né? Aí o meu português é muito africanizado e russo junto ao mesmo tempo, e aí fica difícil aqui fazer qualquer colocação. Mas é isso, eu acho que tem ler é a forma que a gente tem de entender melhor a força que as palavras têm. Eu estava assistindo ontem, eu estou tentando terminar, mas não consigo, né? É difícil isso. A cabeça do cearense é um pouco maior, e aí eles ficam meio assim. Ontem eu estava assistindo uma série, e aí para quem está em casa trancado, que é o meu caso, as séries às vezes têm sido um ponto de apoio. Assisti o Little Fire Everywhere, né? Pequenos Incêndios em Toda Parte, na Prime, né? Na Amazon Prime. E o final, o último episódio, termina com um poema que uma menina, a filha da personagem lá, escreve e entrega para a mãe. E gente, eu vou dizer, eu estava aqui aos prantos, aqui, desidratando. Eu tive que tomar 2 copos d'água para botar água de volta no corpo, porque não estava fácil. Então, a gente conviver, a força que a palavra tem uma hora que ela vai falar do pássaro da gaiola, e tem uma hora que ela diz, eu não sei se eu sou o pássaro ou se eu sou a gaiola. Então, eu não consigo dizer se eu estou presa ou se eu estou prendendo. É a relação dela com a mãe. E isso é dito assim, não sei se eu sou o pássaro ou se eu sou a gaiola. E é tão bonito aquilo, é tão forte, tão intenso, que eu acho que se a gente ler mais, e eu leio bastante, eu ainda invisto muito, por favor, não deixem aprovar o negócio lá do imposto dos livros, porque eu vou mais à falência ainda do que já vou normalmente, entendeu? Então, vamos, por favor, batalhar aí. Acho que tem que ter uma troca, tem que ter um retorno para a sociedade do fato de não ter o imposto, mas eu acho que o imposto no livro não é uma coisa legal. Tino, muito obrigada por seu tempo, por seu humor, pelos seus experimentos, pela sua crítica social, né? Eu acho incrível todos os seus textos, os livros são muito bem pensados. Essa coisa com a brincadeira, com a sonoridade, com a cadência, com o ritmo, né? Eu acho fantástico nos seus textos. Então, só tenho a lhe agradecer por esse momento, de verdade. Fico muito Eu que feliz, agradeço, viu? Fabiana. Acho que foi um momento bacana de troca, de partilha, e queria mandar um beijo para todo mundo aí. Gente, desculpem se eu não consegui interagir com vocês, mas é um problema de BIOS mesmo, assim. Bichinho ignorante operando o sistema. Um cheiro, Tino. Até a próxima. Até breve. Até já. Com os livros.